Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 7 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema 42. A figura 7.41 mostra uma corda presa a um carrinho que pode deslizar em um trilho horizontal sem atrito ao longo de um eixo X. A corda passa por uma polia de massa e atrito desprezíveis, situada a uma altura h igual a 1,20 metros em relação ao ponto onde está presa no carrinho, e é puxada por sua extremidade esquerda, fazendo o carrinho deslizar de x1 igual a 3,00 metros até x2 igual a 1,00 metros. Durante o deslocamento, a tração da corda se mantém constante e igual a 25,0 newtons. Qual é a variação da energia cinética do carrinho durante o deslocamento? Como já vimos antes, o trabalho de uma força que age sobre um corpo em movimento é igual à variação da energia cinética deste corpo. Então, para resolver o problema, basta calcular o trabalho da força que age sobre o carrinho. O deslocamento tem direção horizontal e sentido para a esquerda. Quando a força é constante, o trabalho pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O trabalho é igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ, que é o menor ângulo entre eles. Como as forças peso do carrinho e a reação normal da superfície são perpendiculares ao deslocamento, o ângulo entre esses vetores é igual a 90 graus. Como o cosseno de 90 graus é igual a zero, nenhuma delas realiza trabalho sobre ele. Então, o trabalho da atração da corda sobre ele será igual à variação da energia cinética do carrinho. Considerando o triângulo formado pela força de tração em suas componentes, a componente vertical também é perpendicular ao deslocamento e não realiza trabalho sobre o carrinho. O ângulo entre esses dois vetores é mostrado na figura. A componente horizontal dessa força tem mesma direção e sentido do deslocamento e realiza trabalho sobre o carrinho. Seu valor é igual à medida do cateto adjacente ao ângulo θ que essa força faz com a horizontal. A hipotenusa é igual à medida do módulo da força. Se calcularmos o cosseno deste ângulo utilizando essas medidas, teremos que o cosseno de θ vai ser ftx, o cateto adjacente, sobre a hipotenusa ft. Então, o ftx vai ser ft vezes cosseno de θ. O problema diz que o módulo da força de tração na corda é sempre constante. No entanto, à medida que o carrinho se desloca, o ângulo θ muda e a componente horizontal da força muda de valor. Então, a força que realiza o trabalho sobre o carrinho, a componente horizontal, não é constante e o trabalho dessa força pode ser calculado utilizando a seguinte integral. O trabalho vai ser menos a integral de x1 até x2 de ft vezes cosseno de θ, que é o ftx, vezes dx. O valor ficou negativo porque essa componente aponta para o sentido negativo do eixo x, o sentido para a esquerda. Podemos eliminar o sinal negativo da integral invertendo os limites de integração. Então, o trabalho vai ser a integral de x2 até x1 de ft vezes cosseno de θ dx. Como o módulo da força é constante, podemos colocá-lo fora da integral e ela se torna. O trabalho vai ser ft vezes a integral de x2 até x1 de cosseno de θ vezes dx. Para resolver a integral, precisamos escrever cosseno de θ em termos da posição x do carrinho. Podemos determinar essa dependência considerando o triângulo retângulo mostrado, depois que o carrinho está na posição x. A base desse triângulo é a medida de x, e a altura tem medida igual a h. Utilizando o teorema de Pitágoras, a medida da hipotenusa será igual à raiz quadrada da soma dos quadrados destes catetos, ou seja, será igual à raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado.
Se calcularmos o cosseno do ângulo θ, utilizando essas medidas, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, x sobre a hipotenusa, raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. Substituindo o cosseno por essa expressão na integral, ela se torna, o trabalho vai ser ft integral de x2 até x1, e no lugar do cosseno, x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado dx. Podemos resolver essa integral fazendo a seguinte substituição. O u vai ser x ao quadrado mais h ao quadrado. Se derivarmos u em relação a x, o du dx vai ser. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de h ao quadrado, que é uma constante, é zero. Passando o 2 para a direita e o dx para a esquerda, o du sobre 2 vai ser o x dx, que aparece na integral. Substituindo, ela se torna. O trabalho vai ser ft sobre 2, né? O 1 sobre 2 eu passei para fora da integral. Integral de du, que é o x dx, sobre raiz quadrada de u, que é x ao quadrado, mais h ao quadrado. Então, fica ft sobre 2, e eu posso reescrever essa integral como integral de u elevado a menos meio du. Aí eu vou somar 1 ao expoente e dividir pelo resultado. Então, dá ft sobre 2 vezes menos meio mais 1 dá meio. Então, u elevado a meio sobre meio. Quando eu multiplicar o 2 por meio dá 1. Então, fica ft vezes. E u elevado a meio é raiz de u. Voltando para a variável x, fica ft vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado, que eu vou integrar de x2 até x1. Então, fica ft vezes, quando o x for x1, fica raiz quadrada de x1 ao quadrado mais h ao quadrado, menos, quando o x for igual a x2, raiz quadrada de x2 ao quadrado mais h ao quadrado. Substituindo pelos valores informados no problema, fica 25,0, que é o módulo de EFT, vezes raiz quadrada de 3,0 ao quadrado, que é o x1 ao quadrado, mais 1,20 ao quadrado, que é o h ao quadrado, menos 1,0, raiz quadrada de 1,0 ao quadrado, que é o x2 ao quadrado, mais 1,20 ao quadrado, que é o h ao quadrado. Então, fica 25,0 vezes 3 ao quadrado dá 9, 9,0, mais 1,20 ao quadrado, 1,44, menos 1,0 ao quadrado dá 1, então fica raiz quadrada de 1, mais 1,44. Então, dá 25,0 vezes raiz quadrada de 10,44 menos raiz quadrada de 2,44. Efetuando esses cálculos aí, dá 41,726 joules. O valor desse trabalho é igual à variação da energia cinética procurada. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, ele se torna. O ΔC vai ser 41,7 joules.